Então, meus amores, mais uma aula hoje, nossa aula de português e sociedade. E vamos começar com a nossa devocional. E a palavra de Deus que eu vou ler para vocês se encontra em Salmos 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é que o salmista Davi ele quis dizer com isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ele comparou a palavra de Deus como uma lâmpada. Então a luz para iluminar o caminho por onde andar. Se a gente está numa escuridão, como enxergar? Como não tropeçar pelo caminho? Como não cair e trombar nas coisas? A gente precisa de uma luz. Então, Davi está aqui falando que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os pés dele, para que ele não venha tropeçar no caminho. Então, quando percebemos, e também a palavra de Deus é como se fosse uma bússola, ela vai dizer a direção onde devemos seguir. Então, a bússola, quando a gente percebe que estamos sem rumo, não sabemos para onde ir, a bússola ela nos dá a direção. Então, a palavra de Deus, ela nos diz a direção para onde devemos ir, para onde prosseguir. Então, a palavra de Deus ela é confiável, como uma bússola, usando para conduzir a uma comunhão mais profunda com Deus. Então, que nós possamos estar sempre sempre lendo a palavra de Deus, sempre buscando a palavra de Deus, para que ela seja nossa bússola, nossa direção. E ela vai ser também a lâmpada, para que a gente possa, no momento da escuridão, ter uma luz para onde nos guiar, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Então, meus amores, vamos lá para agora a revisão, essas duas últimas letras que aprendemos nesse bimestre. Então, a letrinha R. Ontem falamos sobre a letra P e a letra Q, depois do Q vinha a letra R, certo? Então, letra R, com a vogal A, ela fica com som de Rá. A letra R com a vogal E, Ré. A letra R com a vogal I, Ri. Letra R com a vogal O, Ró. E a letra R com a vogal Ru. Vogal U, Ru. Já dei a resposta. Então, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Lembram também que eu falei que a letra R, dependendo da posição na palavra, o som dela muda? Quando eu começo uma palavra com a letra R, ela tem esse som. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Por exemplo, a palavra rato. Deixa eu escrever aqui a palavra rato. Comecei com a letra R, não foi aqui, ó, no início. R-A, rato. Agora, se a minha palavra R, ela está no meio da palavra, então o meu som muda, não vai ser mais Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, não vai ter som de não, vai mudar. Por exemplo, na palavra pera. A palavra pera. Olha só, eu não comecei com R. O meu começo foi com P. Pera. Pera. Olha onde o R está. Olha a pronúncia do R. Ra. Ra. Dobrei a minha língua para falar. Ra. Pera. Outra palavra, perereca. Perereca. Olha só, tem dois R's aqui. Ré, ré. Agora, se eu quero
quero escrever uma palavra que tenha esse som de mas ela está no meio de uma palavra. Eu tenho que chamar o irmão gêmeo da letrinha R. Então, deixa eu apagar aqui para escrever para vocês um exemplo. Deixa eu escrever aqui. A palavra carrossel. Carrossel. Eu tenho 2 R's aqui. Por quê? Ele está entre vogais. Entre vogais é que está no meio de 2 vogais. Quem são as minhas vogais aqui nessa palavra carrossel? A e O. E eu quero que ele tenha esse som de ra, ré, ri, ro, ru. Eu não posso colocar só um R, senão ia ficar carrossel. Eu tenho que colocar os dois, eu tenho que chamar o irmão gêmeo da letrinha R para formar esse som de ro. Carro, ro. Os dois R. A mesma palavra, por exemplo, carro. Olha aqui a palavra carro. Carro. Tenho os meus 2 R's. Tenho o R, chamei o irmão gêmeo dele, o R. Se eu escrever apenas com um R só, a palavra muda para caro, algo caro, uma coisa que seja cara, que custa muito. Então, o sentido da palavra mudou. Então, quando eu quiser escrever uma palavra que o R ela não está no começo, mas que tem esse som de ra, ré, ri, ro, ru, eu tenho que colocar 2 R's, eu tenho que chamar o irmão gêmeo dele. Caso não, a palavra vai ter o som de ra, ré, ri, ro, ru, certo? Isso aí vocês vão estar aprendendo na prática, quando vocês começarem a escrita, a leitura de palavrinhas. Então, eu sei que muitos de vocês já estão começando a ler. Então, eu vou imprimir uma lista de palavras que tem a letrinha R para vocês praticarem em casa, tá certo? Isso depois das provinhas. E agora, vamos para a nossa letra S. Depois do R, vem a letra S. Então, deixa eu apagar aqui a letrinha R e os exemplos. E vamos para a nossa letra S. Olha ela aqui. Lembram que eu disse a vocês que o S tem esse som? Então, o S-A, sa, S-E, se, S-I, si, S-O, só, S-U, su. Então, sapato, serpente, sorvete. Então, tem várias palavras com a letrinha S. E lembram também que eu disse a vocês que o S, ele também tem 2 sons quando a gente escreve, a mesma coisa do R. Quando a gente escreve a palavra no começo, o S no começo, ele tem esse som, sa, se, si, só, su. Por exemplo, a palavra sapato. Sapato. Comecei com S, ó. Sa. Mas caso o meu S está no meio da palavra ou no fim da palavra, como é que fica o som? Aí, nesse caso, o meu S fica com som de Z. A palavra casa, por exemplo. Casa. Ela se escreve com a letra S. Só que esse S aqui, ó, no meio das vogais, ele fica com o som de Z, certo? E agora, eu vou dar outro exemplo da palavra que eu dei na letra R. Quando eu quero que a letra S, no meio da palavra, ela fique com esse som de S, eu tenho que também chamar o irmão gêmeo dele, o outro S. Eu vou dar o outro exemplo que eu dei, o mesmo exemplo, de carrossel, o nome.
Porque carrossel tanto tem dois R's quanto tem dois S's. Carrossel. Carrossel. Então, carrossel, ele tem os dois S's aqui, ó. Se tivesse apenas um S, ia ficar carrossel, ia ficar com som de Z. Então, se eu quero com a palavra o S, ele tem esse som de S, e ele estiver no meio da palavra, eu tenho que chamar o irmão gêmeo dele, o outro S, tá bom? E eu vou contar uma história para vocês, já que a gente tá falando de letra S. E agora, pra gente um pouco mudar, a se distrair um pouquinho, vou contar uma história para vocês de um sapo, que vocês vão gostar. Então, a história é o sapo bocarrão. Então, vamos lá. Olha só. Eu sou o sapo bocarrão e como moscas, disse o sapo bocarrão, espichando a língua comprida e grudenta. Olha. E lá se foi o sapo dando seus pulinhos. De repente, ele deu de cara com um passarinho azul. Eu sou o sapo bocarrão e como moscas, disse o sapo bocarrão. E você, passarinho, come o quê? Como minhocas torcidas, como lesmas, respondeu ele, fechando o bico, pontudo no estalo. Tá. Em seguida, o sapo bocarrão encontrou um rato castanho e peludo. Eu sou o sapo bocarrão e como moscas, disse o sapo bocarrão. E você, amigo rato, come o quê? Como sementes crocantes, frutinhas com muito suco, disse o rato, balançando o bigode. O sapo bocarrão ainda estava pegando moscas quando apareceu um enorme crocodilo verde. Eu sou o sapo bocarrão e como moscas, disse o sapo bocarrão. E você, crocodilo, come o quê? Como sapos gostosos de boca bem grande, respondeu o crocodilo, mostrando os dentes brancos e pontudos. O sapo bocarrão parou de pegar moscas e arregalou os olhos, depois fez biquinho e encheu a boca o mais que pôde. Ah, uma coisa tão difícil de encontrar, não é mesmo? Disse ele e pulou no lago fazendo splash. E essa foi a nossa história do sapo bocarrão. E é isso, meus amores. Essa foi a nossa revisão de português. E agora vamos para a nossa revisão de sociedade, tá bom? Falamos sobre família, sobre o lar, os cômodos da casa e também sobre a escola. Então, vamos revisar o que aprendemos. Então, meus amores, na aula de sociedade falamos sobre a família. Então, a família é a primeira comunidade que fazemos parte, porque quando saímos da maternidade, vamos lá para a nossa casa, onde tem os nossos familiares, não é? Então, há diferentes tipos de família. Tem crianças que só moram com o pai, tem crianças que só moram com a mãe, tem crianças que moram com seus avós. Tem crianças que não têm mais um papai, tem crianças que não têm mais uma mamãe. Então, há esses diferentes tipos de família. Aqui atrás, ó, o trabalhinho de vocês sobre a árvore genealógica. Então, a árvore genealógica é o quê? É a história da família de vocês. Desde o vovó, do vovô, tem gente que botou a bisa, o biso. Então,
é a história da família de vocês. E também aqui, ó, a casinha onde vocês colocaram a família, desenharam a família de vocês. Então tá tudo aqui. Aprendemos também sobre a moradia, que todo mundo tem direito à moradia. Infelizmente tem pessoas que não têm. Nós sabemos disso, né? Aqueles moradores de rua, infelizmente. Mas boa parte da população, elas têm uma moradia. Então tem vários tipos de moradia, né? Tem a oca, tem aquela de pau a pique, tem de alvenaria, tem as palafitas. Então, vocês viram isso ao longo do bimestre e aqui, ó, tá as casinhas para representar aqui, ó, que vocês aprenderam, ficaram lindas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Então, essas foram as casinhas que vocês trouxeram, fizeram o trabalho de vocês, ficaram lindas. E cada moradia, cada casa tem o seu cômodo, não é? Então, tem casas que tem sala, cozinha, banheiro, quartos, tem mais de um quarto, tem casas que tem garagem, tem casas que tem jardim, área de serviço. Então, tem casas que tem vários cômodos, tem sala de estar, tem sala de jantar, tem sala de assistir TV, então, entre outros. E nesses cômodos sempre tem o que a gente mais gosta de ficar, não é? Então, continuando o assunto, também aprendemos sobre a escola. A casa tem os seus espaços, os seus cômodos? Tem. Na nossa escola também tem os nossos espaços. Espaço para estudar, para ler o livro, a biblioteca, tem um banheiro, tem a sala da coordenadora, do diretor, tem um pátio, tem um parquinho, tem a cantina, que é a cozinha. Então, tem os espaços, a escola tem os seus espaços, como também tem os seus funcionários. Então, tem o diretor, a coordenadora, os professores que ensinam, orientam vocês. O diretor, ele dirige toda a escola, ele organiza toda a escola. A coordenadora, ela dá esse apoio tanto aos professores quanto aos alunos e aos pais. Os professores, como falei, ensinam, orientam vocês. Tem também a secretária que cuida da burocracia de papéis como histórico, o boleto para pagar a escola, notas. Também tem o zelador, que ele cuida da escola, da organização, de se alguma coisa quebrou, ele vai lá conserta. Tem auxiliar de serviços gerais, que ajuda a manter a nossa escola limpa. Então, esses são os funcionários que tem na escola. Também tem escolas que elas têm bibliotecária, que ficam só na biblioteca organizando os livros e tudo. E entre outras coisas, tá? Tem escolas que tem sala de informática, tem professor de informática e outros, certo? Então, foi isso que aprendemos neste bimestre. Então, como atividade para vocês, tem a folhinha de revisão que foi para casa. Então, vocês vão fazer a folhinha e também tem uma atividade no livro que vocês vão responder. Eu vou dizer as páginas, tá? Então, as páginas são essas aqui, ó. Páginas 307 e 310, que é esse daqui, ó. Essa, vocês irão fazer uma casa com... Aqui tá pedindo palitos de sorvete, mas não precisa, se não tiver em casa, mamãe e papai não precisam se aperrear para comprar, não. Se tiver, ótimo. Se não, podem fazer com o que tem em casa. Palito de dente ou palito de fósforo, tá bom? Vocês vão fazer uma casa e decorar. Pronto. Bem legal, né? Essa atividade. E também vão fazer essa daqui. Essa, a 310, é para colar um cômodo da casa que vocês mais gostam, tá? Então, vocês colam aqui, certo? Pronto. Fora a da folhinha, hein? Da revisão, da disciplina de sociedade, ok? Então, mais uma vez, a página da nossa atividade, a página 307
e a página 310, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nossa revisão de tudo que a gente aprendeu durante o bimestre, tá? Então, beijos e até amanhã, até a próxima aula, tá bom? Tchau!